Boa noite, telespectadores. Dando continuidade à nossa programação especial falando sobre o tema varizes, viemos conversar com a doutora Fernanda Zignani, especialista no assunto, e que hoje vai nos falar sobre as microvarizes. Tudo bem, doutora Fernanda? Tudo bem, boa noite, Eliane. Sim, Eliane, as microvarizes, que seriam as telangiectasias, elas são esses vasinhos arroxeados, avermelhados, que estão dilatados na superfície da pele. Geralmente, elas não são veias que causam sintomas muito importantes, como dor em peso, cansaço, edema, os inchaços nas pernas, mas elas causam um incômodo estético muito importante para os pacientes. E na grande maioria das vezes é este incômodo estético que motiva a procurar o tratamento. É verdade, as mulheres às vezes toleram até por um bom tempo aí um desconforto, como nós vimos num programa anterior com o Dr. Luiz Fernando Albernaz, até o ponto de esperar 30 anos para tomar uma atitude, né? Vão levando a dor, o desconforto, o peso, o inchaço, por medo muitas vezes até do tratamento, que nós já desmistificamos aqui, mas o desconforto estético faz a gente ir rapidinho para o médico, não é? Que bom, porque, né, também é uma forma de se ter saúde, né, das pernas, porque certamente a pessoa que tem microvarizes, ela pode também ter varizes maiores internas, como as pessoas dizem, não é, doutora Fernanda? Sim, sempre a gente faz uma primeira avaliação, né, do paciente, porque muitas vezes isso pode acontecer. O paciente apresentar aglomerados de microvasos, né, e aí nós temos que ir à procura de quais veias estão nutrindo esses microvasos. Em alguns casos, a gente faz um ecodoppler das veias da perna e identificamos um refluxo de safena que pode estar contribuindo para a alimentação dessas telangiectasias. E aí sim, deixa de ser só um tratamento de conotação estética e já passa a ter um refluxo venoso de veias safenas, né, uma veia mais importante associado que deve ser tratado. Isso sim pode acontecer também. Bem, então, no entanto, se isto não acontece, as microvarizes são tratadas por uma questão estética e hoje nós temos aí uma tecnologia fantástica e soubemos que aqui na Clínica Albernaz tem um equipamento maravilhoso que até então eu desconhecia, que mais daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo, mas antes, doutora Fernanda, eu queria te perguntar, as causas dessas microvarizes, elas são as mesmas causas das outras varizes que nós já temos visto aí na programação anterior? Sim, Eliane. A principal causa das varizes é o fator hereditário, que é essa predisposição que algumas pessoas apresentam para ter e desenvolver varizes. Existem alguns fatores coadjuvantes, onde a gente salienta principalmente o uso de hormônios, como o uso de anticoncepcionais orais e a obesidade, que nessas pessoas que já têm a predisposição, esses fatores eles podem acelerar o processo. Profissões em que se fica muito tempo em pé também, nas pessoas que já têm essa predisposição, eles podem acelerar o aparecimento desses microvasinhos. Então, além da hereditariedade, temos as causas tradicionais aí das varizes, né? Anticoncepcional, obesidade, tabagismo, muito tempo em pé, enfim, tantos fatores que contribuem aí, se não para o surgimento, mas para o agravamento, né? Doutora Fernanda, é simples resolver o problema das microvarizes? Eu diria que atualmente sim. Com o avanço tecnológico, ficou muito mais simples, menos dolorido e mais eficaz também o tratamento desses microvasos. Simples, praticamente indolor, pelo que nós vimos já aí conversando nos bastidores, e rápido, isso que é o bom, não é? É bom, é rápido, dá um resultado maravilhoso e a pessoa pode ir trabalhar normalmente, sem grandes transtornos na sua vida e já bem mais contente, não é?
Isso. A escleroterapia ela é um procedimento ambulatorial, é feito no consultório. O paciente vem, as sessões de esclero, elas vão ter uma duração de cerca de 40 minutos, 1 hora, como a gente conversou. Se faz o procedimento aqui no consultório, como a gente salientou, é praticamente indolor, né? E logo após as aplicações, o paciente sai da clínica, pode retornar para suas atividades. A gente só pede um período em que fique mais afastado de atividades mais intensas, que são nas primeiras 6 horas, mas após isso já está liberado para a sua vida normal, sem nenhum tipo de restrição. Doutora Fernanda, e como a tecnologia do laser veio contribuir aí com aquela escleroterapia tradicional que nós já tínhamos somente com as injeções esclerosantes? Bom, estudando as microvarizes, né, o que se descobriu? Esses microvasinhos, geralmente, eles têm veias que nós chamamos de veias nutrícias, que são as veias que alimentam eles, né? E essas veias, geralmente, Eliane, elas não são visíveis a olho nu. Então, hoje em dia, com a tecnologia, nós temos um aparelho de realidade aumentada. Com esse aparelho, como a gente vai ver depois, durante a realização do procedimento, nós projetamos esse aparelho sobre a região que está sendo tratada dos microvasos e nós conseguimos identificar as veias nutridoras, né? Identificando elas, a gente consegue também ver de onde está vindo o fluxo que alimenta esses microvasinhos. E aí que entra a escleroterapia CLACS, né, que é a tecnologia que nós utilizamos para fazer o tratamento dos microvasinhos, que seria o criolaser, né, seguido pela crioescleroterapia, que é, como tu falaste, a esclerose na seringa, né? Então, nós começamos fazendo a aplicação do laser nessas veias nutridoras, onde o laser ele vai emitir esses pulsos de luz que vão ser absorvidos basicamente pelo sangue que está dentro dessas veias nutridoras, né? Esse sangue vai esquentar, logo em seguida a gente já começa a ver que a veia vai começar a apresentar alguns pontos de oclusão, né? E, na sequência, a gente faz, então, a aplicação da crioescleroterapia, geralmente utilizando a glicose, que é um dos agentes esclerosantes mais seguros que a gente tem. Ele não é o mais potente, mas ele é muito seguro, e ele vai ter seu efeito potencializado pela aplicação do laser, né? E com isso a gente vai conseguir resultados mais satisfatórios e mais duradouros da escleroterapia. Por que a laser crioescleroterapia? Porque durante o procedimento, como a gente falou antes, que é um procedimento praticamente indolor, eu vou mostrar depois, nós temos o crio, que é um aparelhinho que sopra jatos de ar gelado. E esse ar gelado, ele chega até menos 20 graus. O que ele vai fazer? Ele vai resfriar a pele no local da aplicação. Essa pele vai ficar dormente pelo frio. E aí nós começamos a fazer o procedimento com uma sensibilidade dolorosa bem menor do que se não existisse esse aparelho de ar gelado. Que funciona como um anestésico sem que se tenha que injetar nenhum tipo de substância para anestesiar, nem tópica, nem injetável, digamos assim, né? É o frio que tira a sensibilidade e que serve como anestesia para se fazer o procedimento com laser. Exatamente, possibilita que a gente faça, né, esse procedimento dentro de um consultório, porque não é necessário fazer uma anestesia. Olha, maravilha, eu estou mesmo louca para mostrar como isso é feito aos nossos telespectadores. Afinal de contas, quando vim aqui conversar com vocês, não é? A doutora Albernaz me mostrou logo esse equipamento e eu pensei, nossa, o que é isso, né? Nunca tinha visto esse equipamento que faz com que a gente possa ver através da pele, não é? Os vasinhos e especialmente todo o sistema venoso ali, os microvasos e
especialmente aqueles que estão doentes, né? Aquelas veias tortuosas ou dilatadas, enfim, maravilhoso, né? E que bom que a gente pode contar hoje com essa tecnologia. Melhor é você conferir conosco, por isso convidamos a doutora Fernanda a estar conosco, trazendo então, logo depois dos nossos comerciais, um procedimento aqui para você conferir e maravilhar-se conosco aqui. Doutora Fernanda, vamos lá. Mais algum comentário antes de passarmos lá para a sala de procedimentos? Não, acho que agora vamos mostrar ao vivo como é que a gente faz mesmo. Então, continue com a gente. Logo depois dos nossos comerciais, já estaremos trazendo isso para você. Estamos de volta e agora já aqui na sala de procedimentos da Clínica Albernaz, onde a doutora Fernanda Zignani vai nos mostrar e explicar como será o procedimento de esclerose dessas veias doentes, é a escleroterapia, mas com uma alta tecnologia, o CLACS, que ela já vai nos dizer o que é. Então, doutora Fernanda, explica para nós como serão tratadas essas microvarizes. Então, Eliane, a primeira coisa que nós fizemos é a identificação das veias nutridoras desses microvasinhos. E para isso nós temos esse aparelho, que é o aparelho de realidade aumentada, que a gente pode ver que ele consegue enxergar as veias através da pele, que são as veias que estão nutrindo esses microvasinhos aqui da região. A gente, inclusive, consegue visualizar o sangue fluindo dentro delas. Ó, a gente começa a perceber que ela reenche novamente e ela chega até os microvasinhos. Legal que a gente vê toda a circulação do sangue nas veias, né, através desse equipamento, e poder estar assim deixando nossos telespectadores maravilhados com o que a tecnologia pode fazer, vindo ao encontro aí das nossas necessidades e dos melhores resultados, porque quando a gente enxerga numa realidade aumentada através do equipamento toda essa circulação, onde está bom, onde não está, o que está acontecendo ali, o próprio procedimento se torna muito mais fácil e mais eficaz, com mais precisão, não é? Exatamente. Quando a gente o que acontece? Muitas vezes nós recebemos pacientes que já tentaram vários tratamentos para esses microvasos. Às vezes os microvasos, quando eles estão agrupados, eles parecem verdadeiros hematomas, manchas nas pernas. Então esses pacientes chegam aqui, já tentaram vários tratamentos e não tem um resultado satisfatório. E aí exatamente é isso que acontece. Quando nós conseguimos enxergar as veias que estão nutrindo com o aparelho de realidade aumentada e tratá-las, a gente vai conseguir um resultado mais satisfatório e também mais duradouro para as telangiectasias. Então, Eliane, quando a gente começa fazendo a tecnologia CLACS, a primeira parte do procedimento é o criolaser, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a aplicação do laser nessas veias nutridoras. O laser, ele é um laser transdérmico, ou seja, um laser não invasivo. Ele vai emitir pulsos de luz. Esses pulsos serão absorvidos basicamente pelo sangue que está dentro dessas veias, ou seja, não tem risco de queimar a pele que está em cima, tá? E esse sangue ele vai começar a esquentar e essa veia logo a seguir ela vai começar a edemaciar e a apresentar alguns pontos de oclusão, de fechamento. Alguns desses pontos a gente consegue visualizar durante o procedimento mesmo. E aí, quando essa veia começa a apresentar esses pontos de oclusão, nós partimos para a segunda fase do procedimento, que é a aplicação da crioescleroterapia, que é, então, a aplicação do agente esclerosante através da seringa, com a agulhinha, que já é mais conhecido, né? Por que é importante a gente fazer também a aplicação da crioescleroterapia? Porque normalmente nós usamos de agente esclerosante a glicose, né? E a glicose ela vai ter seu efeito potencializado
pela aplicação do laser que foi feito anteriormente. E aí, novamente, nós vamos conseguir resultados mais satisfatórios e mais duradouros para o paciente. Esse aparelho, então, Eliane, é o CRIO, né, que é um aparelho que sopra jatos de ar gelado. Esse ar chega a menos 20 graus. E ele auxilia muito no procedimento, porque o que ele vai fazer? Ele vai gelar a pele no local da aplicação, até um ponto em que essa pele ela vai começar a ficar adormecida pelo frio, e aí nós conseguimos, então, fazer o procedimento com menos dor, certo? A gente consegue diminuir em cerca de 80%, 90% a sensibilidade dolorosa. Então, aquela ideia de que se fazer esclero é um procedimento dolorido, não é mais. Com esse aparelhinho, a gente consegue fazer o procedimento com conforto também para o paciente. Na verdade, as mulheres que já fizeram alguma depilação a laser e alguns outros procedimentos estéticos a laser sabem que realmente dá uma dorzinha em queimação assim bem desagradável, mas que o frio aí, né, essa temperatura bem baixa, tira a sensibilidade da pele, anestesiando quase que 100%, 80% já é muito bom, né? E também eu vejo que a paciente não está com frio porque ela está com lençol térmico bem quentinho aí, né? Então, realmente é algo muito bom e a gente pode estar usufruindo, então, de tudo isso aí para eliminar essas microvarizes que deixam realmente as pernas tão, né, assim, a gente diz feias, né? Não chegam a ser um problemão, porque ficam muito feias quando são varizes mais calibrosas, como nós vimos aí no programa passado, conversando com o Dr. Albernaz, que nos mostrou, né, outro procedimento. Mas realmente, olha, uma porção de vasinhos que não precisam estar ali, né? Por que deixá-los? Exatamente. Vamos começar? Agora, Eliane, a gente começa gelando, né, o local do tratamento para a gente começar a fazer a aplicação do laser. O laser vai sendo aplicado em todo o segmento da veia nutridora. Na verdade, o laser é uma onda de luz, né, que dá, quando faz esses disparos ali, atinge então os vasinhos. Ele vai ser absorvido pelo sangue dentro dessas veias nutridoras, vai esquentar esse sangue dentro delas, elas começam a ficar mais edemaciadas e vão desenvolvendo, né, vão aparecendo pontos de oclusão dentro dessas veias. Muitas vezes, Eliane, a gente consegue perceber já logo após a aplicação, né, alguns pontos de oclusão, mas outros locais não aparecem num primeiro momento. 20, 30 minutos após o procedimento, a gente volta e daí a gente vê que a veia já fechou por completo. A gente vai para a segunda parte do procedimento, que é a crioescleroterapia, que é a aplicação da glicose, que tem seu efeito potencializado, como eu falei, pela aplicação do laser. Tu estás aí aplicando, eu dei uma olhadinha ali para o rosto da paciente, ela está muito tranquila, então sinal que não está sentindo dor, ela está até sorrindo e sinalizando aqui para a gente que não tem dor. Isso, o gelinho ele tira muito a sensibilidade dolorosa e é exatamente isso, a gente consegue fazer o procedimento sem dor. Doutora Fernanda, em geral, numa área de microvarizes, como hoje nós estamos trazendo aí, através do caso desta paciente, em geral, em quanto tempo é realizado esse procedimento? Essas sessões, elas podem durar de 40 minutos a 1 hora de tratamento.
Normalmente, a gente precisa mais de uma visita aqui no consultório para fazer o tratamento completo, porque esses microvasos, eles não vão sair 100% com uma primeira aplicação. A gente vai ter uma melhora de 60% aproximadamente. Então, geralmente, 15, 20 dias após, o paciente retorna aqui no consultório para fazer mais algumas sessões. E as sessões é isso, elas duram cerca de 40 minutos a 1 hora de procedimento. E posteriormente ao procedimento, alguma recomendação, algum cuidado especial? Sim, após o término da aplicação, nós sempre indicamos o uso de meia elástica. Essa meia ela vai ser usada durante 6 horas. Os pacientes saem daqui com pequenos curativinhos na pele. E tanto a meia como os curativos, eles são retirados após 6 horas. Após 6 horas, o paciente está liberado para fazer atividade física, vida normal. Então, é um procedimento bem simples de fazer. Esses curativinhos são os micropores, né, que já estão aí na mão da nossa auxiliar ali. Como a gente coloca, até quando vai colher um exame de sangue, como se diz? É exatamente igual aos que se coloca quando a gente faz um exame de sangue. Como esses vasinhos são tortuosos, né? Eu acho fantástico a gente poder estar enxergando em tamanho aumentado através desse equipamento essas microvarizes, e o melhor ainda é vendo elas desaparecerem, não é? Da mesma forma. Olha, os próprios pacientes, no caso a nossa aqui, vai poder se ver depois na televisão, não é? Como é que foi, mas eu gostaria de poder estar até assistindo isso, né? Vendo os vasinhos que vão sendo tratados e eliminados. Maravilhoso. Passamos já para um outro segmento da perna. Agora, então, a gente vai fazer a crioescleroterapia, que é a aplicação do agente esclerosante. E a gente consegue ver o agente fluindo por dentro desses vasinhos e das veias nutridoras. No que o agente é injetado, o vasinho já desaparece porque ele colaba, né? Ele some, é esclerosado. Isso, a gente consegue ver ele desaparecendo. Aquilo que nós sempre falamos, seria bom se sempre ficasse assim, né, Eliane? Logo após a aplicação, como eu falei, a grande maioria desses vasos, eles já começam a apresentar áreas de fechamento, de oclusão, mas não é 100%. Alguns vão apresentar isso após algumas horas do procedimento, né? Então, instantaneamente já alguns desaparecem e ao longo das horas outros vão fechando e desaparecendo também. Isso mesmo. Aqui a gente segue com a aplicação da glicose. E é interessante que a gente consegue, com esse aparelhinho, visualizar tudo que está sendo feito, né? A gente consegue ver a glicose entrando dentro desses vasos. Ok. Seria bastante difícil se não fosse esse equipamento, porque são micro vasinhos muito difíceis de ver, sem uma lente de aumento e com uma luz ainda especial, uma luz de um tom verde luminoso aí, né, que mostra, olha, lá novamente outra veia doente, outro micro vasinho que será esclerosado. Isso, nós já aplicamos o laser aqui na região, então agora nós vamos fazer a complementação com a escleroterapia.
Como o vasinho é tortuoso, tem que fazer algumas picadinhas em várias direções, né? Isso, às vezes a gente faz mais de uma punção para conseguir aplicar em todo o vaso. E a gente consegue ver que o líquido entrando. Aqui a gente já consegue visualizar toda a veia preenchida pelo agente esclerosante. Vamos perguntar para a senhora Delcy como está aí. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. O procedimento é bem tranquilo, só dá uma leve ardênciazinha, mas nada que não possa tolerar. Bem tranquilo o procedimento. Eu não vi ela puxar a perna, não vi escorrer nenhuma lágrima, só vi sorrisos, né? Agora e depois com as pernas mais bonitas. Isso, com certeza. É bem tranquilo o procedimento. Beleza, é a primeira vez que estás fazendo? Não, já fiz mais vezes. Sempre eliminando os vasinhos, melhorando cada vez mais. Com certeza, a gente sempre tem que se cuidar. Mostramos ainda mais uma área aí da perna da senhora Delcy a ser tratada, desta vez na parte de trás da perna. Doutora Fernanda, o mesmo procedimento será realizado aqui? Isso. Dando sequência, então, nós vamos começar o tratamento em outra região da perna, na face posterior aqui da coxa, onde a gente consegue visualizar vários microvasinhos, que são as telangiectasias, né? E que eles estão agrupados, novamente dando esse aspecto de mancha mais arroxeada aqui na perna. A gente vai realizar a mesma sequência, então. Colocamos o aparelho de realidade aumentada com o objetivo de identificar as veias nutrícias, que são as veias que estão nutrindo os microvasinhos, que nós conseguimos identificar aqui. Vamos fazer a aplicação do laser nelas. Gente, eu fico impressionada. Quantos vasinhos emaranhados, tortuosos, veinhas doentes e que vão se formando e deixando um aspecto feio na perna, né? E ao mesmo tempo fico encantada com a tecnologia que hoje nos possibilita eliminar esses vasinhos, essas veias doentes. Isso, Eliane. Sem o auxílio deste aparelho de realidade aumentada, dificilmente nós teríamos um resultado satisfatório e duradouro para esses microvasos, né? Porque a gente precisa tratar essas veias nutridoras para conseguir ter um resultado satisfatório. Agora eu vou começar aplicando o laser, então. Disparos novamente da luz de laser sobre os vasos doentes que estarão sendo realmente eliminados. Eu enfatizo isso, doutora Fernanda, porque as pessoas acham que as varizes voltam. As que são tratadas não voltam, mas o nosso telespectador pode ver agora, através desse equipamento fantástico, quantas milhares de veinhas nós temos e possíveis de adoecer também. Então tem que estar sempre eliminando as novas veinhas que vão surgindo nas pessoas que têm essa condição genética, na verdade, não é? Isso. Essas veias que nós estamos tratando, elas não vão voltar. O que é exatamente o que tu falaste. As varizes, elas têm uma predisposição hereditária muito significativa. Então, podem e sempre estão, quem tem essa predisposição, tem uma tendência maior a ter varizes, vasinhos, e podem surgir outras, mas essas não, essas a gente vai conseguir eliminar. Agora, então, vou seguir para a segunda parte do tratamento, que é a injeção do agente esclerosante. Primeira parte o laser, complementado então pela injeção esclerosante que elimina de vez então os indesejáveis vasinhos. Exatamente. A gente já consegue ver que diminuiu a quantidade de vasinhos aqui dessa região. Isabel, só segura aqui para mim.
Outra coisa, doutora Fernanda, que eu acho importante ressaltar, creio eu, que não devam haver grandes contraindicações por ser um procedimento local, não é? Então, mesmo as pessoas que às vezes têm outras patologias que contraindicariam determinados procedimentos, eu creio que não haveria problema em estar fazendo isto neste caso e em outros tantos, né? Não sei qual é a sua opinião, porque não é a minha área. Sim, Eliane, a escleroterapia ela é um procedimento muito seguro, né? Tanto o laser como a glicose são agentes, a glicose é agente esclerosante muito seguro, o laser também. Então não tem grandes contraindicações para realizar. A grande maioria dos pacientes pode fazer o procedimento e não tem anestesia, né? A anestesia é uma anestesia pelo frio, então também não tem nenhuma contraindicação. E é um procedimento ambulatorial, leva em torno de 40 minutos a 60 minutos. O paciente faz e já vai para casa logo em seguida no mesmo dia. Estamos de volta e vamos agora mostrar mais um caso clínico. Doutora Fernanda já está examinando aí esta outra paciente. O que tu nos diria dela, doutora Fernanda? Nós vamos iniciar então, Eliane, agora o tratamento, né? Nós vamos começar aqui com essa região e a gente já consegue observar que existe um aglomerado de microvasos nesta região que provavelmente, quando nós colocarmos o aparelho de realidade aumentada, nós vamos conseguir identificar veias que estão embaixo da pele que estão nutrindo esses microvasinhos. E que a olho nu nós não estamos vendo. Que a olho nu a gente não consegue visualizar. E que se nós fizéssemos apenas a esclero convencional sem a aplicação do laser, provavelmente nós não teríamos um resultado adequado nesses microvasos aqui na região. Ou seja, isso é quase como os icebergs, né? O que a gente vê deles às vezes é só a pontinha e por baixo tem algo muito maior e que precisa ser tratado. Exatamente. Uma boa comparação. Então agora a gente já consegue visualizar, nós vimos antes os microvasos e como a gente imaginava, aqui está, né? A gente consegue identificar a veia nutridora que está alimentando todo aquele aglomerado de microvasinhos. Quando eu faço a compressão desse vaso, ele desaparece, né? E quando a gente solta, eu consigo ver o enchimento dele. Então, é extremamente necessário a gente fazer o tratamento desta veia nutridora e agora nós vamos começar aplicando o laser, né, nela para conseguirmos ter um resultado mais satisfatório. Olha que maravilha, gente. De fato, faz toda a diferença, porque quando tu tira o aparelho, ela não aparece. Só aparece os microvasinhos. Coloca de novo ali para a gente ver. Olha lá os vasos que a gente não estava enxergando e que são os responsáveis por aquilo que se vê a olho nu. Maravilha. Exatamente isso. Bom, então vamos nos valer dessa tecnologia para estar mostrando aí para você mais um caso clínico aqui de tratamento de microvarizes. E a gente vai começar com a aplicação do laser nessas veias nutridoras. E agora, então, Eliane, a gente vai fazer a aplicação da glicose para complementar o tratamento. A gente já consegue ver o agente esclerosante fluindo por dentro dos vasinhos.
sempre salientando que a glicose ela vai ter então o seu efeito potencializado pela aplicação do laser que foi feito minutos antes. Está aí então a sugestão para que você não fique mais incomodado com esses microvasinhos, essas veinhas tão desagradáveis que até então vinham atrapalhando sua vida. Tem solução sim, e a gente tem a grata satisfação de estar aqui com a doutora Fernanda neste programa, podendo estar apresentando para você essa novidade aí, de certa forma, não é tão nova assim, mas para os nossos telespectadores do Viver Bem, tenho certeza que não viram ainda toda essa tecnologia e não trouxemos nunca aqui realmente um procedimento sendo realizado para que você possa estar conferindo. Isto é maravilhoso, a gente fica muito feliz, doutora Fernanda, e agradece muito a vocês por estarem conosco aqui, dispondo do seu precioso tempo e do seu profissionalismo para que os nossos telespectadores possam ter essa importante informação. Obrigado, Eliane, e nós esperamos que essas informações contribuam para uma melhor qualidade de vida e pernas mais bonitas aos nossos telespectadores. Eu tenho certeza que sim, não é? Inverno ou verão, creio que não há nenhuma contraindicação em termos de clima, nem de época do ano. Todo tempo é tempo de sair com pernas mais bonitas, não é? Sim, a época do ano não faz diferença, pode ser no inverno, pode ser no verão. No verão é mais comum porque é o momento aqui na nossa região que as mulheres começam a usar bermudas, saias, e aí os vasinhos começam a aparecer, né? A gente começa a observar eles nas pernas, e nesse momento é o momento em que a grande maioria dos pacientes procuram ajuda. Mas esse período agora no inverno é um período também muito bom de fazer essas aplicações. É maravilha, então. Obrigada a todos que estiveram hoje conosco. Agradecemos também as pacientes aqui da Clínica Albernaz que nos deram aí, né, a oportunidade de estar mostrando os procedimentos realizados. E a gente volta daqui a pouquinho com você. Continue conosco. Viver Bem.